documentação essencial, que inclusive a pessoa ia fazer. Geralmente em BPC-Loas, quando ela vai regularizar o CAD único, ou juntar um documento de miserabilidade, o da baixa em uma matrícula SEI, e aí esses casos que configurariam, davam para ter o direito do benefício, o INSS negou. Nesses casos que o INSS nega de pronto e tem elementos mínimos, vezes que não foi nenhuma maldade da parte do advogado, nenhuma habilidade de querer só o indeferimento forçado, ele juntou elementos mínimos, sim, e aí você pode entender que ele teve a boa-fé de querer que o processo fosse analisado. Então, para esses casos, o INSS não dando oportunidade, o juiz pode sim apreciar o processo, entendendo que houve interesse de agir por parte do segurado, tá? Quando o INSS abre a oportunidade, a pessoa não junta, é outro assunto. Aí sim, o juiz pode analisar, mas os efeitos financeiros são diferentes, tá bom? Item 1.5. Sempre caberá, essa parte do subjetivismo imenso, sempre caberá análise fundamentada pelo juiz sobre se houve ou não desídia do segurado na apresentação dos documentos ou provas do seu alegado direito. Bem aqui, ó, é justamente isso aqui, a questão do culpado. Ele é culpado por desídia ou por intenção mesmo, não juntou a documentação, tá? Ou, por outro lado, uma ação não colaborativa do INSS ao deixar de oportunizar o segurado a complementação, a produção de prova. Então, aqui é o resumo é esse aqui. O item 1.5 fala tudo, gente. Aqui é a base de tudo. Quem é o culpado? Se o INSS não deu oportunidade, ou se o cidadão lá não agiu de má fé ou por desídia. Não estou só a identidade, é má fé ou desídia, né? Aí o INSS não deu oportunidade nesse caso. Acredito que tem que. Acredito não. É em falta de interesse de agir, tem que protocolar novamente o pedido. Juntou elementos mínimos. Existem várias hipóteses, tá? Essa de não juntar nada, indeferimento forçado, outro que é elementos mínimos que podem ser complementados, e outros com documentos essenciais que a pessoa não junta, tá? Você pede, por exemplo, uma pensão por certidão de casamento, ou então aposentadoria especial com PPP, a gente vai ler mais na frente sobre isso. E aí não junta esses documentos essenciais. E você está fazendo uma espécie de indeferimento forçado também, tá bom? Vamos aqui para o item 1.6. Então, vai sempre analisar o juiz quem foi o culpado. Se for o INSS ou se foi a parte por desídia. É essa a regra. Se ele vê que foi o culpado um ou outro, ele vai decidir ou por interesse de agir ou não, ou ainda por efeitos financeiros, pretéritos ou não. O interesse do segurado se configura quando este levar a juízo os mesmos fatos e as mesmas provas que levou o processo administrativo. Isso é a regra geral. Ok. Se desejar, tá na natureza do judiciário é substituição. Se desejar apresentar novos documentos ou alguns novos fatos para obter seu benefício, deve entrar com novo requerimento, tá? Isso é o raciocínio do tema, gente. 350. O Supremo, ele foi até bem rigoroso quanto a isso, tá? Para evitar que o judiciário saia sendo o resultado de tudo que aconteça. Tanto que a gente tem uma cultura de muita judicialização e isso não é legal. Aqui, se você entrou com um pedido, e aí que é a regra do, do STF entrou com um pedido, mudou a circunstância dos fatos, você tem que entrar com um pedido novamente administrativo. Outra coisa, juntou com um pedido, juntou novos documentos, fazendo uma nova leitura dos fatos, via de regra, o STF não entrou muito em detalhes sobre isso, mas o TJ sim, via de regra, também é uma nova causa de pedir, tá? Não causa de pedir, não. Nesse caso, é um novo interesse de protocolo, né? Porque causa de pedir é para outro caso, mudou os fatos, é uma nova causa de pedir. No caso de novos documentos, a administração tem que ser oportunizada de se manifestar sobre isso, para depois se exaurir isso e eu não para a justiça. A ação judicial proposta nessas condições deve ser extinta sem julgamento de mérito. Ou seja, se alguém tiver fato novo ou documento novo por falta de interesse de agir. A exceção a este tópico ocorrerá apenas quando o segurado apresentar em juízo documentos tidos como não essenciais. Essa parte aqui é o que eu estou falando sobre o nosso resumo. Aqui em cima, mais complementares, em reforço à prova apresentada na via administrativa e considerada pelo juiz
como apta por si só a levar à concessão do benefício. Vejam, vou voltar aqui para isso. Quando é que o juiz analisa e entende que viável superado o requerimento administrativo? Provas novas em relação a provas novas. O cidadão juntou uma identidade, juntou uma certidão do TRE. Não, TRE eu já contei como exemplo com o indeferimento forçado. Alguns podem entender, eu entenderia. O cidadão entrou com um pedido de união estável, pensão por união estável, dependência não é econômica, dependência previdenciária. A prova da união estável, ele juntou só certidões de nascimento dos filhos em comum na década de 70. Ele tinha documentos para juntar novos e juntou só na justiça esses documentos. O juiz vai analisar, e esse é o nível de discricionariedade que está lá no 1.5. Algum juiz pode entender que os documentos entre os últimos 24 meses são essenciais e a parte não juntou, e com esse raciocínio do tema 350, a parte tem que entrar com outro pedido administrativo, porque não juntou documentos essenciais, ou pode entender que os documentos são complementares. Uma vez sendo complementares, não houve nenhuma desídia ou má-fé da parte. Então, sendo complementares, o juiz pode entender que sim, aí houve superação do interesse de agir e ele pode receber o processo e seguir, tá bom? É esse o raciocínio para novos documentos. Para novos fatos não tem abertura. O que quer dizer que a exceção desse ponto aqui embaixo, a exceção, é justamente a complementação, tá? Se o documento for considerado complementar, juntei vários documentos de união estável. E na justiça eu complementei com umas fotos das partes lá. Uma foto, uma geolocalização. Os documentos são complementares e não essenciais. O juiz, entendendo que é complementar, está sim superado o tema 350, mesmo sendo documentos novos. Essa é a seção. Tá bom? Vamos lá para o item 2.2. Aqui é o ponto principal que a gente ia analisar, né? Os efeitos financeiros. Vou voltar aqui. Nós discutimos até hoje, até agora, quem é o culpado para fins de superar o interesse ou não de agir. Documentos complementares, o INSS deu prazo, não juntou, a parte pode entender, o juiz pode receber o processo porque é só complementar. Documentos essenciais como um PPP, a parte não juntou e o INSS deu prazo e ele não o juiz, e a parte não juntou, juntou só na justiça. O juiz pode entender que não, protocole lá novamente porque o documento era essencial. Indeferimento forçado, o juiz não, volte para lá e faça um requerimento viável. Existe uma margem muito grande de o juiz analisar essa discricionalidade em considerar que o documento é viável, que ele é complementável ou que ele precisa de um elemento essencial para seguir. Superado tudo isso, digamos, recebeu o juiz o processo, ele vai discutir agora quando é que se deve pagar. Por exemplo, se ele paga, por exemplo, dali para frente, quando se juntou um documento complementar, numa pensão, ou se paga desde o requerimento administrativo. O requerimento administrativo, via de regra, só se paga um raciocínio de uma forma. Isso é processo civil. Quando ele entende que ele está anulando um ato administrativo ilegal. É esse o raciocínio. O INSS negou indevidamente. E aí, quando ele entende que não, que no meio do curso houve andamento, aí sim ele pode pagar de outro momento, tá bom? Configurado o interesse de agir por terem sido levados a juízo os mesmos fatos e as mesmas provas apresentadas no processo administrativo, com exceção que eu disse daquela complementação. Em caso de procedência da ação, o magistrado fixará a data do início do benefício na data de entrada do requerimento. Esse é o cenário ideal. Qual é o cenário ideal que se formou inicialmente? Entrei com o pedido de pensão, juntei as documentações, foi negado. Entrei na justiça com a mesma documentação, o juiz reconheceu que valia e complementou só com uma testemunha. E ele entende que o ato original foi ilegal, porque ele deveria ter dado na época com base naquelas mesmas provas e mesmos fatos apresentados. Esse é o cenário ideal. Mas não é esse o cenário ideal que a gente está estudando. Se entender que os requisitos já tinham preenchidos quando a apresentação do requerimento administrativo, a partir da análise da prova produzida no processo administrativo,
ou da prova em juízo que confirme o conjunto probatório administrativo. Beleza? Se, por outro lado, entender que os requisitos foram preenchidos depois, fixará a DIB na data do preenchimento posterior, conforme o tema 995 do STJ. A gente vai ver isso aqui embaixo. Quando o INSS é tudo parecido da mesma leitura, gente, a mesma base. Quando o INSS, ao receber um pedido administrativo apto, mas com instrução deficiente, deve deixar de oportunizar a complementação quando tinha a obrigação de fazê-lo e a prova for levada a juízo pelo segurado ou produzida em juízo, o magistrado poderá fixar a data do início do benefício na data do requerimento administrativo, quando entender que o segurado faz jus ao benefício na DER. Aí eu vou parar bem aqui. O cidadão entrou com pedido de pensão por morte e juntou dois documentos lá indiciais que seriam indiciários, uma conta de energia da Dona Maria e uma declaração de óbito com a do seu Antônio sendo o declarante do óbito. Ele achou que era suficiente. O INSS não intima para complementar a documentação, a pessoa chega logo e indefere. Entra na justiça, o juiz entende que eram documentos viáveis para se analisar, que deveriam ser complementados. E ele pode entender que que Dona Maria tem direito a partir do requerimento, porque foi o INSS que cometeu o ato ilegal de não o oportunizar. Mas também, ou em data posterior, em que os requisitos para o benefício teriam sido cumpridos, ainda que anterior à citação, reafirmando a DER nos termos do 995. O que é o tema 995, gente? O tema 995 é quando você faz as provas no meio do caminho. Aí a pensão já não serve aqui. Vamos botar uma pensão, uma aposentadoria. Você pediu aposentadoria com base de tempo de contribuição, tinha 35 anos de contribuição, e o INSS ignorou lá 2 meses que não estavam lá registrados. Estava registrado, mas na hora do cálculo não averbou por algum bloqueio lá de indicador, e o INSS negou. Quando entrou na justiça, na contestação, se viu que não tinha motivo nenhum de não considerar esses 2 meses. Aí, nesse caso, é um caso ideal, tá? O juiz analisa, concede desde o retroativo. Mas digamos que o cidadão tinha esses 2 meses não computados, entrou na justiça e provou-se que esses 2 meses realmente não existiam. Mas no meio do caminho, do curso da ação, ele contribuiu esses 2 meses. A gente está no cenário antes da emenda constitucional, tá, gente? E aí a pessoa contribuiu esses 2 meses e fez os 35 anos de tempo de contribuição no curso da ação. O tema 995 é para dizer isso. No curso da ação, ele preencheu os requisitos, ele vai receber a partir do preenchimento dos requisitos ou uma data posterior, enfim, que o juiz entender cabível. Então, o tema resume nesse tipo de colocação. Vamos ler aqui. É possível a reafirmação da DER para o momento em que implementados os requisitos para a concessão do benefício, mesmo que isso se dê no interstício entre o ajuizamento da ação e a entrega da prestação previdenciária, prestação jurisdicional. Tá bom? Observada a causa de pedir, que é justamente o objeto da ação. Tema 2.3 e 2.4, e a gente finaliza aqui. Quando presente o interesse de agir e for apresentada a prova somente em juízo, não levada ao conhecimento do INSS na via administrativa, porque surgida após a propositura da ação ou comprovada a impossibilidade material, e aí tem um exemplo aqui, você vai pedir uma pensão para a união estável, e no meio da ação, você foi negado lá e você entrou na justiça. No meio da ação, você conseguiu sacar o FGTS do falecido e foi homologado o inventário com uma formal de partilha e que está lá reconhecendo você como companheiro ou companheira. Junta no processo e aí ficou mais contundente o acervo probatório, pode se conceder dali para frente. Ou um documento de segurado especial emitido no meio do curso da ação, por exemplo, aqui no Maranhão tem o ITERMA, que é o Instituto de Terra Estadual, tá? E um documento que é bom para fins de concessão de segurado especial. Foi confeccionado no curso da ação, o juiz fixará a data do início do benefício, ou na citação válida, ou em data posterior, em que preenchidos os requisitos dos termos do
tema 995. Beleza? Tudo seguindo o mesmo script. E, para finalizar, prescrição, respeitada em todos os casos a prescrição de parcelas anteriores aos últimos anos. Qual é a prescrição, professor? Decreto, anote aí, 20.910 de 1932, artigo também o 103A da Lei de Benefícios, também falam de prescrição, tá bom? Não tem muito o que falar, a prescrição geralmente é 5 anos e desde o ajustamento para trás, tá bom? Isso aí é secundário. Pessoal, o tema é bastante polêmico, ele tem muitas nuances. Você pode dizer que o culpado uma hora é um, o culpado uma hora é outro, desde que tem que evitar má-fé das duas partes. Ou melhor, abuso, não vou chamar má-fé, mas um abuso ou desídia de duas partes. Seja o INSS para negar facilmente o benefício, sem dar prazos, ou instruir o processo, ou orientar melhor, e seja a parte também para não abusar de protocolos, se valendo o tempo todo e dizer que o INSS tem que ficar dando o melhor benefício e não instruindo o processo para ganhar lá na frente o retroativo judicial. Então é um recado para as duas partes. Foi eu acho que pedagogicamente é bastante interessante o tema, e ele é um tema que trata de processo civil, como a gente falou no começo da aula. Isso aqui não é previdenciário, isso aqui é processo civil, para ver justamente onde é que é a formação do direito e interesse de agir, mas com reflexos imensos no direito previdenciário. A aula não sei quanto tempo deu, mas deve ter sido um pouco puxada aqui. A gente vai dividir em 10 minutos para ficar mais fácil o seu estudo, tá bom? Um forte abraço. Ainda tem muita coisa para gravar para esse mês. Valeu!